Depois de um ano de seca, Juvenal não quis saber, chegou para o pai e falou: papai, eu vou lhe dizer, acho que já está na hora, estou decidido a ir embora arranjar o que fazer. O pai perguntou: por quê? Que deu em sua cabeça? Juvenal lhe respondeu: antes que eu me esmoreça, é melhor pegar a estrada, a passagem já está comprada, estou indo embora na terça. Da gente aqui não se esqueça, o pai lhe recomendou. Na terça de manhãzinha, quando o Juvenal pegou um ônibus para São Paulo, de Epitácio de Saulo, cidade do interior. Quando em São Paulo chegou, ainda na rodoviária, botou a cabeça fora e vendo a malha viária, a vontade foi voltar, mas não queria mais aceitar sua vida precária. Pensou: já que eu estou na área, vou ver como me arrumo. Saiu feito cobra cega, sem saber direito o prumo, até chegar um soldado que olhou desconfiado e perguntou: qual o seu rumo? Ele disse: não costumo dizer meu rumo a ninguém, ainda mais nesse momento que eu não sei dele também. Mas se o senhor me ajudar, meu rumo encontrar, estará me fazendo um bem. O soldado lhe mantém sob entrevista cerrada. Pediu-lhe os documentos numa ação legalizada, porém somente um encalho, a carteira de trabalho, não se encontrava assinada. Quer dizer que não faz nada? O soldado perguntou. Juvenal lhe respondeu: de jeito nenhum não, senhor. Sou um roceiro do mato, vim para a cidade de fato, porque sou trabalhador. Mas vou dizer ao senhor, o soldado continua, sem a carteira assinada, perambulando na rua, com a gente aqui se complica. Mas Juvenal lhe explica qual era a intenção sua. Se eu estou perdido na rua, é porque não conheço nada. Vim procurar um emprego, me cheguei ao camarada, por ser uma autoridade que conhece a cidade, para me dar uma orientada. Ô, gente desconfiada, Juvenal pensou consigo, aqui vai ser bem difícil da gente arrumar amigo, diferente dos de lá, que basta se apresentar e já se parece antigo. Talvez seja até castigo por minha afobação. Bastou um ano sem chuva para eu sair do sertão, para um canto que não conheço, que não tem fim nem começo, nem se vê a cor do chão. Vá àquela construção, o soldado lhe indicou. Eles estão precisando contratar trabalhador para carregar metralha. Quem sabe o senhor se valha por ser do interior. Reconhecendo o valor de sua disposição, o soldado lhe indica e aquela construção. Chegou lá, se apresentou, com pouco mais começou, com um carrinho de mão. De madrugada em ação até o anoitecer, mais de 200 viagens ele tinha que fazer, por cima de pedregulho, carregando tanto entulho, que dava tristeza a ver. Mas o que eu posso fazer? Voltar sem nenhum tostão, sem um relógio oriente como Zé de Gideão? Pensava e se decidia, que para lá só voltaria com o dinheiro na mão. Dobrou sua produção, só 4 horas dormia, morava na construção, uma refeição por dia, nada para ele comprava e não se incomodava, porque não se divertia. Mas tinha por garantia uma poupança aumentando. Quase tudo que ganhava, ele ia depositando, fazia a fé de juntar, a quantia de comprar, o que vivia sonhando. Pegava se examinando, nos seus sonhos de menino, de comprar um paletó desses de tecido fino, que é feito sob prova, uma bicicleta nova e um perfume granfino. Terminou, foi perdendo o tino de tanto que trabalhava. Nem ele se dava conta do dinheiro que juntava, 2 anos continuados de seus esforços guardados, que há muito já não contava. A obra já terminava, pensou: é hora de ir, pegar o meu dinheirinho e ir embora daqui, viver onde é meu lugar, ver se me arrumo por lá, se assim Deus permitir. Chegou a hora de ir, entrou no banco, sentou, olhou para os 4 cantos, com pouco tempo avistou uma mocinha atendendo de pé, querendo saber quem já se informou. Juvenal se aproximou, então falou ao atendente: moça, eu estou precisando saber como é que a gente vê o que tem na poupança, é que eu estou de mudança e preciso disso urgente. A moça disse: se sente que eu vou olhar para o senhor, me dê os seus documentos e me aguarde, por favor. Atravessou o salão, depois voltou ao balcão, mas não lhe trouxe o valor. Disse: as contas do senhor estão nas mãos do gerente, queira me acompanhar, fale com seu assistente, que deve lhe encaminhar para com ele falar sobre o processo corrente. Mas todo aquele ambiente receava Juvenal. Cafezinho em porcelana, água em copo de cristal, enquanto ele aguardava o gerente que estava
dando retoque final. Mande entrar seu Juvenal, o gerente anunciou. Ele entrou e foi ouvindo, que prazer ter o senhor aqui nessa minha sala, que ao senhor vassala por ser um trabalhador. Muito obrigado, doutor, por sua palavreada. Mas eu só estou aqui porque vim fazer a retirada de um dinheirinho que eu juntei numa poupança. Eu sei, não precisa dizer nada. O gerente camarada completou para Juvenal, que estava recebendo tratamento especial. Nem falar mais precisava, que o assistente lhe dava a palavra oficial. Meu querido Juvenal, entrou lhe dizendo assim. Era o diretor do banco que trazia um boletim do que o banco oferecia. E com voz pausada e fria, disse tintim por tintim. É um prazer para mim, a quem já trabalhou duro, oferecer nossos préstimos, empréstimos e também seguro de automóvel e de vida para quem está na lida, não se sentir inseguro. Ao homem simples e puro, igual a seu Juvenal, a capitalização e o cheque especial, a previdência privada para uma velhice regada, ao descanso final. Nosso serviço sem igual tem fundos e CDB, e para quem enxerga o futuro como seu Juvenal vê, CDC, ações e mais, produtos especiais para lhe desenvolver. Juvenal pensou foi em correr depois de tudo que ouviu. Mas se manteve parado, o diretor concluiu que Juvenal poderia investir com garantia em cada serviço mil. Mas a atitude gentil com que se o tratado não convenceu o Juvenal, que ficou aperreado. Eu não sei nem o valor, seu doutor, do meu trocado. É um belo resultado, o gerente anunciou. Pois eu quero levar tudo, Juvenal lhe retrucou. Estou partindo para o sertão e vai tudo em minha mão. Me dê tudo, por favor. Juvenal se levantou, o gerente sentiu que não devia insistir, meio sem graça sorriu, então falou para o assistente, vá ao caixa do gerente e traga os 22 mil. Quando o Juvenal viu o dinheiro em sua frente, ele assinou os documentos, agradeceu o gerente, pegou a manga do meio e partiu sem receio para o seio de sua gente. 2 dias entre sol quente e noites de muito frio, o pensamento voava ao passado sombrio e lhe trazia contente a lembrança do presente, porque nunca desistiu. Quando avistou o baixio, onde tanto trabalhou, Juvenal se segurava como se fosse um trator, tremendo num pranto rude que ultrapassava a virtude de um simples trabalhador. Agora sentiu o amor de uma forma diferente. Era algo que mexia como se fosse uma enchente, limpando a ribanceira e arrastando a sujeira para bem distante da gente. Era tarde no poente, o sol descia luzindo, sua luz avermelhada na chapada refletindo a mesma fotografia que via no dia a dia, a beleza repetindo. Seu sorriso foi se abrindo à medida que ele via o pontilhão do açougue, a rua da freguesia, a esquina do mercado onde estava acostumado a assistir cantoria. O semblante de alegria estampou nele de vez, quando viu sua família na calçada de Inês, uma antiga namorada que ainda era apaixonada por tudo que ele lhe fez. Tô voltando para vocês, desceu do ônibus dizendo, seu jeito declamador ia reaparecendo no mesmo grau que sentia dos outros a alegria de estarem lhe recebendo. Juvenal estava querendo ir agora para a Chapada, para o sítio velho do pai, para dar uma descansada. Depois queria investir, para o dinheiro não sumir e tudo não virar nada. Adquiriu na Chapada um sítio de terra boa, cavou um poço profundo na beira de uma lagoa, plantou verdura e deu certo. E mantém o olho aberto para não fazer nada à toa. Hoje com sua patroa, casado decentemente com Inês de Manevito, que Deus lhe deu de presente, Juvenal agradecia por tudo que agora havia no mundo de diferente. Obrigado. Muito bom dia, é um prazer imenso estar aqui falando com vocês. Eu começo com esse cordel porque ele parece um pouco com a história da minha vida. Chama História do Matuto Juvenal na Cidade Grande e sua volta para o interior. É de Abdias Campos, é um paraibano radicado em Recife. E desde a primeira vez que eu ouvi esse cordel foi na Expo Minas, na Feira do Artesanato. E eu fui lá e vi, tive o prazer de conhecer o Abdias, a gente conversou. E naquele dia eu já senti que esse cordel ia acompanhar a minha vida. Já fazem 14 anos. E eu já recitei ele em mais de 200 cidades, sabe?
Mais de 30 mil pessoas já ouviram esse cordel. E ele parece com a minha vida. Eu, com 15 anos de idade, eu saí da minha cidade, São Miguel do Anta, no pé da Serra do Brigadeiro, na zona da Mata Mineira, fui morar em São Paulo. Aí eu passei um tempo, morei em Atibaia, morei em Guarulhos, só que a saudade de Minas acabou falando mais alto e eu voltei aqui para Ouro Preto. A única diferença entre eu e o Matuto Juvenal, gente, é que eu voltei sem nenhum tostão, viu? Voltei sem nada. E vim aqui para Ouro Preto, e vim estudar em Ouro Preto. E é engraçado que nessa época eu já tinha feito alguns cursos de teatro lá em São Paulo, e eu vinha com uma ideia, uma concepção do teatro, que era um teatro completamente performático, um teatro de vanguarda, né? Eu estudei um autor e diretor francês chamado Antonin Artaud, né? Que a gente depois apelidou de Tonin Artaud, né? Brasileirou o nome dele, mas eu estudava o Antonin Artaud, e o Antonin Artaud talvez seja uma das coisas mais contemporâneas que tem de teatro, né? Quem trabalha muito na linha dele é o Zé Celso Martinez Corrêa, do Teatro Oficina, e eu comecei a trabalhar muito com o Artaud, e eu vinha, e era um teatro completamente coisa, porque a gente também tem um processo que é de negação das nossas raízes. Ela acontece, eu saí de São Miguel com 15 anos, quando eu saí de São Miguel com 15 anos, é tão absurdo, que eu detestava queijo, né? Se for na minha casa hoje, tem 5 tipos de queijo, né? Eu não gostava de pão de queijo, né? Se eu ver um pão de queijo hoje, capaz de eu até adoecer se eu não comer ele, né? Eu fui uma vez lá em Rodrigo Silva, na casa de Glorinha, grande amiga, hoje já está lá em cima, e eu cheguei na casa de Glorinha e vi que ela estava amassando um pão de queijo, né? Eu, na época, trabalhava na Orquestra do Preto, eu tinha que divulgar a Orquestra do Preto, lá ia ter uma reunião com ela, e eu tinha que andar em Rodrigo Silva inteiro. Mas como eu vi que ela estava amassando o pão de queijo, eu comecei a esticar a prosa. E eu comecei a contar uns causos. E aí a prosa foi esticando até o pão de queijo ficar pronto. Porque é assim, menina. E eu adoro, sou apaixonado com pão de queijo. E eu, uma das primeiras aulas, Estética e Filosofia da Arte, Guiomar de Gramont falou uma frase que ficou na minha cabeça. Se queres ser universal, comece por pintar a sua aldeia. Isso ficou na minha cabeça, muito assim, impressionante. E eu falei, nossa, cara, o que é pintar essa aldeia, né? Será que eu tenho que ir lá para casa e pintar a casa dos meus pais? Uma coisa? Fiz, pintei a casa dos meus pais, troquei o forro, fiz um monte de coisa. Só que eu fiquei ali ouvindo aqueles carros, e sempre que eu vou a São Miguel, eu adoro ir em velório. Eu só vou em velório em São Miguel do Anta, sabe? Porque é o melhor lugar para você ouvir caos. Lá a gente faz uma fogueira lá de fora. Geralmente o velório lá ainda é na casa das pessoas. Faz uma fogueira lá de fora e ali a gente fica a noite inteira. Tem vezes que eu fico em São Miguel, até não entro no velório, só fico ali contando caos, contando história. E um dia, aqui em Ouro Preto, depois de estar... Não consegui me achar no teatro, não consegui me achar, a verdade é essa. Eu não conseguia, até nos exercícios, assim, eu não conseguia me achar. E aí um dia eu fui ver um espetáculo chamado Expresso Menino, que era com Rosana Montalverne, Uda Matos, Olavo Romano, Ronaldo Simões Coelho e também o Vilmar de Oliveira no violão e a Sandra Lane. E na hora que eu vi eles falando e contando aqueles causos do Vale de Jequitinhonha, aqueles causos de Oliveira, que é do Olavo Romano, eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Isso foi em 2008, GLTA, Grêmio Literário. E a partir disso, eu ando pelo Brasil, contando minha aldeia. Eu vou contar uma história lá de São Miguel, para encerrar, que ela está na Escolete também, que é feito lá em Capela. O tempo está acabando, mas acho que vai dar tempo. Caminho bonito é o que leva de São Miguel do Anta em Terra Fartura. A estrada é de uma terra vermelha que, quando bate o sol, chega a refletir nos olhos da gente. De um lado e do outro, árvores com mais de 15 metros de altura, que na copa se encontram e abraçam como casal em noite de lua de mel. Quando se caminha por essas estradas, só se ouve canto de passarinho. E esses são muitos. Tico-tico, matavias, bem-te-vi, canário da terra, culeirim, sabiá. Porém, de noite, toda essa cantoria de passarinho é cortada pelo pia agorento da coruja. As árvores rangem, que parece que vão cair na cabeça da gente. Certa feita, seu Zé Tacílio teve que sair da fartura, modinho até São Miguel do Anta, comprar uns remédios para sua avó, que andava meio perrengada. Era noite de lua e tempo de quaresma. Por tudo aquelas bandas, só se ouvir a causa de assombração. Seu Zé Tacílio, então, pegou uma varinha de pau mulato, um bocadinho de coragem que ele ainda tinha, e partiu por aquelas estradas. De repente ele escuta o trotar de um cavalo, acompanhado de um assobio estrondoso. Ele então se lembrou da história que ele mais tinha medo: mula sem cabeça.
Ele se lembrou que seu avô dizia que de mula sem cabeça a gente escuta 3 trotar, todos eles acompanhados de uma subir estrondoso. No primeiro, a mula está bem longe. No segundo, ela já está pelas redondezas. E o terceiro, é melhor a gente nem escutar. Seu Zé Tarsilo, então, pegou uma varinha de pau mulato, um bocadinho de coragem que ele ainda tinha, e continuou na sua caminhada. De repente ele escuta o segundo trotar, também acompanhado de uma subir estrondoso. Ele então se lembrou que seu avô dizia que para fugir de mula sem cabeça, a gente precisa esconder as unhas, esconder os dentes e fechar os olhos. Nesse momento, ele estava passando perto da ponte do Sovivino, uma pontezinha no córrego da fartura, com água que batia só até nas canelas. Por garantia, seu Zé Tarsilo entrou para debaixo da ponte, colocou a mão no bolso para esconder as unhas, fechou a boca para esconder os dentes e fechou os olhos. De repente, seu Zé Tarsilo percebeu uma outra pessoa também entrando para debaixo da ponte. Sem coragem para abrir os olhos, ele chegou, foi para o cantinho da ponte. E ali ele ficou, tremendo que nem vara verde. Seu Zé Tarsilo então percebeu que a outra pessoa estava se aproximando dele. Se aproximando, até que a outra pessoa encostou no seu Zé Tarsilo. Mas ela também estava tremendo que nem vara verde. Ficaram os dois tremendo de medo, tremendo. Quando de repente eles escutam o terceiro trotar, também acompanhado de uma subida estrondoso. Só que esse passou por cima da ponte e foi embora em direção a São Miguel do Anta. Mas deu até para sentir o clarão dos fogos que saía das ventas da bichona. Seu Zé Tarsilo, então, respirou aliviado, tirou a mão do bolso, abriu a boca, abriu os olhos. Quando ele olhou para o lado, quem é que estava lá escondido com ele? O lobisomem. Seu Zé Tarsilo, então, encheu os pulmões de ar, olhou para o lobisomem e falou assim: você também tem medo de mula sem cabeça, né, rapaz? Eu vou encerrar só com um livro que eu escrevi para o meu filho. Eu vou contar a história, depois se alguém interessar, a gente pode conversar mais sobre ele. Que é assim, ó. Na primeira manhã, depois que a tempestade passou, Pedro acordou e nem ligou para o cheiro de café que vinha da cozinha. Rápido como o vento, subiu o morro mais alto e viu os primeiros raios de sol iluminando a cidade. Abraçou o próprio corpo. Queria que toda a Vila Rica sentisse aquele afago. Mas abraçar a cidade era pouco. Pensou então em subir o Pico da Bandeira para poder abraçar todo o estado de Minas Gerais. Mas era pouco. Pensou em subir o Pico da Neblina para poder abraçar todo o Brasil. Mas ainda era pouco. Deve então subir o Everest? Pensou. Um vento frio soprou em suas costas. E num rompante, Pedro se lembrou de algo que não fazia desde o início daqueles tempos de isolamento. Mal acabou de pensar e já estava na casa do vô Vicente. Pedro olhou a face enrugada e sorridente do avô e não disse uma palavra. O avô também não disse nada, apenas abriu os braços. Foi um abraço apertado e tão cheio de carinho, como há muito nem Pedro nem o avô sentiam. E naquele exato momento, Pedro abraçou o mundo. Um grande abraço para todos vocês, bom evento, até a próxima, que ela seja breve.